Seja muito bem-vindo a mais uma resolução das questões do vestibular da UESB 2024. Questão 31. Se AN é uma progressão aritmética em que os termos A64 é igual a 35 e A128 é igual a 3, então a soma de todos os termos entre 1 e 128 é igual a... O que ele quer? Primeiro de tudo, qual é o objetivo da questão? O que a questão está te pedindo? A questão está te pedindo a soma de todos os termos entre o termo 1 e o termo 128, você concorda comigo? Então, se ela quer a soma dos termos, a primeira coisa que você tem que colocar aqui é a fórmula da soma dos termos. Qual é a fórmula da soma dos termos? Soma de n termos é dado por primeiro termo, que a gente chama de A1, somado com o último termo, que a gente chama de AN, tá? Tudo isso aqui vezes o número de termos dividido por 2. Mas vamos lá. Você tem o primeiro termo? Bom, a questão não te deu o primeiro termo. Você tem o último termo? Você tem o último termo, tá? Qual é o último termo? Repare que ele te falou, ele quer a soma de todos os termos entre 1 e 128. Então, ele quer a soma de todos os termos que estão entre o primeiro termo e o termo 128. Mas qual é o termo 128? É 3, ele te falou aqui, tá bom? Então, você já pode reescrever essa fórmula aqui embaixo, tá bom? Soma de n termos é dada pelo primeiro termo, A1, que você não sabe quem é, mais o último termo. Só que qual é o último termo? Ele te falou que é 3, não é verdade? Tudo isso aqui multiplicado por quanto? Por 128. Não são 128 termos? São 128 termos. Ele quer entre o termo 1 e o termo 128. Então, são 128 termos no total. E tudo isso aqui dividido por 2. Resta a gente saber agora quem é o A1. Mas como é que a gente vai descobrir quem é A1? Coloca aqui no termo geral da PA, qual é o termo geral de uma PA? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes o que? Vezes a razão. Tá? Essa aqui é a fórmula do termo geral de uma PA, tá bom? Ou seja, você quer saber quanto que vale um determinado termo? Você vai precisar do primeiro, somar com n menos 1, esse n aqui é o mesmo desse aqui, tá bom? É a mesma coisa. Tirar uma unidade desse n aí, né? E multiplicar pela razão, tá bom? Agora vamos lá, o que a gente já sabe? A gente já sabe que o A64, ele é 35, você concorda comigo? Mas quem é o A64? Vamos lá, deixa eu vir aqui embaixo. Quem é o A64? O A64, você vai concordar comigo que ele é o primeiro termo, não é verdade? Ele é o primeiro termo, mais 63 vezes a razão. Lembra, era n menos 1, só que n não é esse númerozinho aqui? Não é tirado, esse númerozinho tirado uma unidade? Eu já fiz isso, já coloquei diretamente aqui. Ao invés de eu colocar n menos 1, 64 menos 1, coloquei diretamente aqui, tá bom? Ficou 63 vezes a razão. Só que qual é o valor de A64? Ele te deu na questão. Qual é o valor de A64? A64 vale 35. Então, de nada custa você colocar nessa equação, que A64, o valor do A64 é o quê? 35. Apaga isso aqui, que isso aqui nada mais é do que uma incógnita, tá bom? E coloca no lugar, 35 é igual ao primeiro termo, mais 63 vezes a razão. Vai para o segundo agora. Ele te deu o A128, não te deu? O A128, ele vai ser igual ao primeiro termo também, mais quantas razões? 127 razões, você concorda comigo? 127 razões, 127 vezes a razão. Por quê? Porque é esse númerozinho n aqui, tirado uma unidade, que está multiplicando com a razão. Aí vamos lá. Ele te deu o valor do A128 também, não te deu o valor do A128, que inclusive é o último termo dessa progressão aritmética aqui. Ele te falou, né, eu lembro muito bem, que o valor dele é 3. Agora, olha para a seguinte situação que você tem aqui. Você tem essa equação aqui, tá? Que seria a equação do A64, e você tem essa equação aqui, que seria a equação do A128. O que você vai ter que fazer? Como essas duas equações correspondem ao mesmo universo, ao mesmo mundo, a única coisa que você vai precisar fazer é bater elas de alguma forma, tá bom? Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Vamos escolher uma das duas, por exemplo, essa daqui de cima, tá? Escolher essa daqui de cima, e vamos negativar ela. Posso fazer isso? Claro que posso. Uma equação eu posso fazer
a mesma coisa, desde que eu faça a mesma coisa dos dois lados da igualdade, tá bom? Então, se eu negativar esse 35 aqui, eu também vou ter que negativar esse A1 e, consequentemente, eu também vou precisar negativar esse 63 vezes a razão. E agora, o que eu faço? Agora, eu vou somar essas duas equações. Somando as duas, vamos lá, vou passar um traço aqui. Eu tenho menos 35, estou devendo 35, só que eu paguei R$ 3. Tenho menos 35 mais 3, me resta uma dívida de 32, na verdade. Ou seja, eu fico com menos 32. Isso daqui é igual a 1 menos A1 mais A1, você está ligado que vai cortar, né? É a mesma coisa, porque eu tenho uma coisa positiva, uma coisa negativa, vão cortar. 127 menos 63, tá bom? O resultado disso aqui vai dar, deixa eu ver, eu vou tirar 3 primeiro do 127, vai ficar 124. Desse 124 eu vou tirar 60, então vai me restar o quê? 64, né? Positivo ou negativo? Positivo, porque o maior deles é positivo, tá bom? 127 é positivo. Então vamos lá, vai ficar ali menos 32 é igual a 64 vezes a razão. Esse 64 vezes a razão, 64 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu vou ficar ali, vou tirar esse 64 daqui, né? Ele vai passar para o outro lado dividindo. E aqui eu já vejo que 32 dividido por 64 vai dar 1 sobre 2. Eu vou colocar como 0,5, tá bom? Vai dar menos 0,5, tá? Porque quando você tem uma fração assim, em que ou o numerador ou o denominador são negativos, toda a fração se torna negativa, tá? Descobrir a razão. A razão é menos 0,5. Kevin, faz sentido que a razão seja negativa? Com certeza, tá? Repara o seguinte, ele te falou que o A64 ele vale 35, o A64. E o A128, ou seja, o A128 ele vem bem depois do A64, você concorda comigo, né? Então, subtende-se que o quê? Nessa progressão aritmética, os termos estão diminuindo. Se eles estão diminuindo, é óbvio que a razão vai ser negativa, tá bom? Vamos lá. Volta em agora em alguma das duas equações, ou na primeira ou na segunda, tanto faz, e substitui, né, esse R aqui na fração, na equação, tá? Eu vou reescrever, deixa eu ver, eu vou reescrever a de cima, tá bom? Vai ficar ali 35, que é igual ao primeiro termo, A1, mais 63 vezes a razão. Lembra que essa daqui era a forma original dessa equação, tá bom? Fui eu que negativei, né, para conseguir substituir ali, né, para conseguir fazer a soma das equações, tá bom? Substituindo esse R aqui agora pelo valor dele, que é o quê? 0,5 vezes 0,5. Eu tenho ali o primeiro termo que está somando com isso aqui. Vou fazer primeiro a multiplicação, tá? 63 vezes 0,5 vai dar ali a metade de 60, que é 30, mais a metade de 3, né, que é 31. Então, eu vou ficar ali com 35, que é igual ao primeiro termo, a 1, mais 30 mais 1,5, 31,5. Mas repara o seguinte, eu já ia cometendo um erro aqui, tá bom? Qual o erro que eu ia cometer? Você lembra que quando a gente encontrou a razão, qual era a razão? A razão era menos 0,5, não é verdade? Então você vai ter que colocar aqui não 0,5, você vai ter que colocar menos 0,5, tá bom? Foi um erro genuíno meu, mas que iria custar a questão, tá bom? Então fica ligado nessa questão do sinal, do positivo e do negativo. Vou até deixar esse erro aqui também na aula para você ficar ligado, tá bom? Então aqui você vai multiplicar o 63 pelo 0,5, mas não é pelo 0,5, é pelo menos 0,5, tá bom? Vou até colocar um parêntese ali para separar, né? Mas vamos lá, 63 vezes 0,5 vai dar 31,5, só que negativo, porque eu tenho uma multiplicação entre um positivo e um negativo. Positivo com negativo dá negativo, né? Vou ficar ali com A1 menos 31,5. Isso aqui é igual a 35, tá bom? Tá o quê? A1 vai ser igual a 35 mais 31,5, né? 35 mais 30 vai dar 65, 65 mais 1,5 vai dar ali 66,5, tá bom?
Achei o primeiro termo. Agora eu já tenho tudo o que eu preciso para fazer a soma dos termos, né? Qual é o A1? O A1 é 66,5. Vai ficar de 66,5 mais 3 vezes 128. Agora é ser feliz, tá bom? Corto 2 com esse 128, vou ficar ali com a soma dos termos, com uma soma de n termos que é igual a 66 mais 3, 66,5, né, mais 3, vezes o quê? 64, tá bom? Eu dividi o 128 por 2, ficou 64. 65 mais 3, eu vou ter 69,5. 69,5 vezes 64. Vou fazer aqui, tá bom? 69,5 vezes 64, tá bom? Ah, a vírgula não precisa estar embaixo de vírgula? Não necessariamente. Numa multiplicação, não necessariamente, tá bom? Você só vai ter que lembrar que depois você tem uma casa depois da vírgula e você vai ter que colocar essa casa depois da vírgula no resultado, tá bom? Então vamos lá. 4 vezes 5 vai dar 20, sobe 2. 4 vezes 9 vai dar 36, com 2 vai dar 38. 4 vezes 6 vai dar 24, tá bom? 24 com mais 3 vai dar 27. Aí vamos lá. 6 vezes 5 vai dar 30, sobe 3. 6 vezes 9 vai dar 54, com mais 3, 57, sobe 5. 6 vezes 6, 36, com mais 5, 41. Então vai ficar de 41. Qual vai ser o resultado disso aqui? 0, né? 8. Aí vamos lá. 7 mais 7, 14, sobe 1 aqui. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Desce esse 4 aqui. Lembra essa casa depois da vírgula? Vou colocar a vírgula aqui. Vou ter como resultado o quê? 4.448, que corresponde à letra 4.448, 4.448, letra D. Tá bom? É isso aí, tá? Essa questão aqui foi importantíssima, tá bom? Para você perceber que você pode errar por coisa besta, que você pode perder a questão por coisa besta na hora da prova. E isso que acontece muito, tá bom? Na hora da prova, você esquecer um sinal, de você dar uma mancada dessa aqui, né? Mas não vai acontecer porque você me viu fazendo isso aqui agora na aula, né? E você internalizou esse erro, você não vai repetir, tá bom? É isso aí, bons estudos, valeu!